A paz do Senhor, meus irmãos, meu querido professor. É um prazer tê-lo aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando, nesse novo trimestre, a Carta de Paulo aos Efésios. E hoje nós estaremos vendo a lição de número 2, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. O texto áureo nos diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então é sobre isso que nós estaremos falando, sobre as bênçãos que Deus preparou para a igreja, todas as bênçãos espirituais. A verdade prática nos diz assim: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Vamos para a introdução. Nessa lição vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Meus queridos irmãos, a Bíblia vai nos dizer que quando o homem pecou, Deus determinou sentenças. Para o homem, do suor do seu rosto comerás o teu pão. Para a mulher, que iria multiplicar as dores de parto. Para a serpente, rastejaria no pó e haveria inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente, dando a entender que Deus iria esmagar a cabeça da serpente através da semente da mulher. Ora, isso era um mistério. Ninguém sabia exatamente o que é que Deus ia fazer. Vamos confirmar isso lendo Efésios capítulo 3, verso 9, que vai nos dizer assim, a partir do verso 9, vamos ler o verso 9 e 10. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que a tudo criou. Ou seja, por que esteve oculto em Deus? Só Ele sabia. Deus não foi pego de surpresa quando o homem caiu. Ele já tinha a solução para o problema do pecado, mas ninguém mais sabia. Aquilo estava oculto em Deus. E olha que interessante o verso 10. E foi assim para que agora, foi assim o quê? O fato de tudo isso estar oculto, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecido dos principados e potestades nas regiões celestiais. Olha só, o texto está nos dizendo que esse mistério que esteve oculto foi desse jeito, para que agora, nesse momento, através da igreja, fosse conhecida a sabedoria de Deus aos principados e potestades nas regiões celestiais, ou seja, aos anjos, aos poderes celestiais, agora está sendo manifesta como é que Deus iria resolver o problema do pecado através da semente da mulher que Ele prometeu lá no Éden. Por que foi através da semente da mulher? Porque o homem pecou e através da semente da mulher Deus fez Jesus encarnar, e através da morte na cruz, da sua morte na cruz, Deus aceitou o sacrifício de Cristo como redenção, como preço pelo pecado, e agora sim, todo aquele que crê no Senhor Jesus, ele é feito igreja, ele é feito corpo de Cristo. Nós não podemos esquecer jamais que o tema da carta de Paulo aos Efésios é a igreja, corpo de Cristo. Então, essa que é a ideia. O homem caiu, da semente da mulher, Deus levanta o Senhor Jesus encarna, salva o homem através da morte na cruz, e a partir de então, todo aquele que crê, ele se forma igreja, ele passa a ser igreja, e isso agora nisso é revelada a multiforme sabedoria de Deus aos principados e potestades. Vamos adiante aqui. O primeiro tópico vai nos dizer assim, a nova posição em Cristo, e ele diz: no passado estávamos perdidos e condenados à morte. João 5,24 vai nos dizer assim, Evangelho de São João, capítulo 5, verso 24, vai nos dizer assim: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação,
mas passou da morte para a vida. Então, por que nós temos agora uma nova posição? Porque Jesus está dizendo que antes de nós crermos, estávamos mortos. Agora que nós cremos, nós passamos da morte para a vida. Esse é o entendimento. Vai nos dizer assim que estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. O primeiro subtópico vai falar sobre doxologia. E o que é uma doxologia? É uma forma litúrgica em que se glorifica ou se engrandece a majestade divina. Então, é um hino de louvor, na verdade, é um hino de adoração. E é isso que Paulo faz nessa doxologia no início da sua epístola aos Efésios. O termo significa basicamente digno de louvor. É isso que Paulo está fazendo. No segundo subtópico vai falar sobre as bênçãos espirituais. Ele diz assim: obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais. Aqui nós temos que entender o seguinte: quando ele fala dessas bênçãos espirituais nos lugares celestiais, elas não estão restritas aos céus. Vamos ler Lucas no capítulo 17, verso 21, para nós compreendermos melhor isso. Verso 20: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem de forma visível, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentre vós. Então perceba o seguinte: o reino de Deus, ele já estava presente na época do Senhor Jesus. Mas o reino de Deus, ele é passado, ele é presente e ele é futuro. E nós vamos compreender isso quando nós estivermos tratando sobre a plenitude dos tempos. Mas por ora, basta nós entendermos isso, que essas bênçãos elas estavam presentes, eram prometidas nos lugares celestiais. Então, nesse momento, nós já desfrutamos as bênçãos de Deus. E quais seriam elas? Nós podemos citar dentro da própria epístola de Paulo aos Efésios, nós vamos ver que essas bênçãos elas já estão presentes. Quando ele diz assim, verso 4, pois ele nos elegeu, já é uma bênção, nós somos eleitos. Verso 5, nos predestinou, já é uma bênção. Verso 13, é também nele que vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fosse selados com o Espírito Santo. São bênçãos. A epístola de Paulo aos Efésios ela vai mostrar muitas bênçãos, da qual nós já desfrutamos no presente momento e da qual nós desfrutaremos no porvir. Prosseguindo aqui, ele vai dizer assim: tais bênçãos provêm de Deus, que planejou a redenção do Filho, que a realizou, e do Espírito Santo, que a garante. Ora, quando ele diz que essas bênçãos provêm de Deus, que planejou a redenção, vamos ler Apocalipse capítulo 13, verso 8, para nós entendermos isso aqui. Também lhe foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e foi-lhe dado poder sobre toda a tribo, língua e nação, e todos os que habitam sobre a terra a adorarão, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Perceba que o texto vai dizer que o Cordeiro, ele foi morto desde a fundação do mundo. O que significa isso? Significa que quando o homem pecou, Deus não foi pego de surpresa. A solução que Deus tinha dado, que Deus tinha provido para o problema do pecado, era exatamente a morte do Senhor Jesus. Quando o homem pecava, no velho pacto, ele trazia um animal, ele trazia o cordeiro, ele colocava as mãos sobre a cabeça do cordeiro, significando que o seu pecado estava sendo transferido para o animal. E depois ele mesmo degolava o cordeiro, o sacerdote aparava o sangue daquele cordeiro na bacia e fazia propiciação por esse homem. Mas quando veio João Batista, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia nos vai dar um entendimento de que o sangue do animal, ele não tirava o pecado do mundo, mas ele cobria.
Quando o sumo sacerdote adentrava no Santo dos Santos para fazer essa propiciação, esse sacrifício em favor do homem, a Bíblia nos diz que no Santo dos Santos estava a Arca da Aliança. Dentro dessa arca tinha 3 coisas, e essas 3 coisas condenavam o homem. A vara de Arão, que testificava que o homem era rebelde. As tábuas da lei, cujos mandamentos os homens tinham quebrado. É tão verdade que quando Moisés estava descendo do monte com as tábuas da lei, o povo estava em idolatria e ele quebra as pedras. O maná, através do qual Deus tinha alimentado o povo no deserto, e o maná também testificava contra o povo, dizia que o povo era rebelde. Porque Deus, quando mandou o maná, e falou assim: vocês vão colher o suficiente para um dia, ninguém vai estocar nas suas casas. Mas a Bíblia diz que eles foram rebeldes, eles estocaram e criou o bicho. Porém, na sexta-feira Deus disse assim: vocês podem colher para 2 dias, porque no sábado ninguém deve colhê-lo. E eles colheram para 2 dias e não criou o bicho. Então o maná também testificava contra o homem. De maneira que, quando o sacerdote ia oferecer aquele sangue da expiação, ele adentrava para oferecer em favor do povo. Existia um lugar chamado propiciatório, que era uma lâmina de ouro que ficava sobre aquela caixa de madeira revestida de ouro. E sobre esse propiciatório que cobria aquela caixa, essa tampa da caixa, estavam os querubins, onde Deus se manifestava. E então ele aspergia o sangue ali. Então, simbolicamente, quando Deus se manifestava, quando a glória de Deus começava a tomar a casa, era debaixo das asas dos querubins que isso acontecia. E simbolicamente, Deus não via a rebeldia do homem. O que Deus via? O sangue do animal, que estava cobrindo a rebeldia do homem. Porém, quando veio João Batista, ele disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, em Cristo, essas coisas puderam acontecer. Esse benefício nos pôde acontecer. A Bíblia vai dizer que Deus, ele projetou a redenção, ou seja, o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. O Senhor Jesus, ele veio e ele realizou a obra da redenção, porque ele foi o Cordeiro substituto. E a Bíblia nos diz que o Espírito Santo, ou melhor, o texto aqui, a Bíblia garante isso, mas o texto está colocado aqui, que o Espírito Santo ele nos garante isso. Como que ele garante isso? De muitas maneiras. Podemos citar como a primeira delas, João 16:8, quando Jesus disse assim: quando vier o Espírito Santo, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, como é que o Espírito Santo garante essas bênçãos para o pecador? Convencendo o pecador daquilo que Jesus fez, convencendo esse homem de que ele é um pecador e de que ele precisa aceitar Jesus. Isso é algo maravilhoso, porque uma pessoa chega dentro da igreja, assistindo o culto, participando de algum trabalho da igreja, ele é um pecador. Mas quando ele ouve a palavra e crê na palavra, ele se torna uma nova criatura, e o Espírito Santo foi quem aplicou isso no coração dele. O Espírito Santo foi quem garantiu para ele que aquilo que está sendo pregado é verdade. Enquanto a palavra é pregada, o Espírito Santo vai dizendo: essa palavra diz respeito a você. Você é um pecador, você não pode sair daqui sem aceitar Jesus como Salvador. Então é o Espírito Santo que aplica isso no coração do pecador e garante a bênção. Então nós temos a bênção do Pai, a bênção do Filho e a bênção do Espírito Santo no capítulo 1 de Efésios. Ele coloca aqui ainda, relaciona-se com a nossa experiência de conversão. Antes um pouquinho, no subtópico 3, ele diz assim: a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário. A primeira epístola de João, no capítulo 3, no verso 2, vai dizer assim: filhinhos, ou melhor, amados, agora somos filhos e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Perceba que o texto vai dizer que agora somos filhos. E isso demonstra o quê? Que antes nós não éramos. Quando passamos a ser filho? No momento em que nós aceitamos Jesus como Salvador. Gálatas 3:26 vai confirmar essa verdade. Vamos ler aqui. Dizendo assim: todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então nós não éramos filhos, mas pela fé passamos a ser. João 1, capítulo 1, versos 11 e 12 vai nos dizer assim: veio para os seus,
mas os seus não receberam. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então Jesus veio para os seus, que eram judeus. Os judeus não receberam. E agora todo mundo que o recebe, ele tem a condição, ele tem o poder de ser feito filho de Deus. Muito bem, prosseguindo aqui, ele vai dizer que uma nova vida é conferida, porém, somente para quem está em Cristo. Gálatas 4:6 vai dizer assim: porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Então perceba que essa é uma exclusividade para quem é filho. Aquele que é filho, Deus coloca dentro dele o Espírito do seu Filho pelo qual clamamos, Abba, Pai. Prosseguindo aqui, vai dizer assim, isto é o oposto da antiga vida em Adão, escravizada pelo pecado. O que nós podemos compreender aqui? Paulo vai dizer que, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse está sempre diante de mim. Como é que nós podemos compreender isso? Paulo está querendo dizer, ele está afirmando que existe uma guerra dentro dele. Uma guerra entre o bem e o mal, entre o velho homem e o novo homem. E a Bíblia vai nos apresentar que em Jesus nós estamos libertos. Porque, veja bem, o homem estava escravizado em Adão. Ele já nasce com a semente pecaminosa. Por exemplo, tomemos uma criança aqui. Ninguém precisa ensinar uma criança a mentir. Porém, a criança tendo uma certa idade, pode estar só ele e a mãe. E a mãe, vamos supor que a criança fez alguma coisa, quebrou um copo ali, e a mãe fala, mãe, filho, foi você que quebrou o copo? Ele fala, eu não, mãe. E eu te pergunto, quem ensinou essa criança a mentir? Ninguém. Ele já nasceu com a semente do pecado. Por isso Jesus teve que nascer de uma virgem, para não nascer com essa semente. Então nós percebemos que através dessa nova posição que nós temos em Cristo, nós passamos a ter liberdade. A Bíblia vai dizer que Cristo nos libertou. E se tem alguém que tem liberdade, esse alguém é a igreja. Porque liberdade é poder de escolha. O homem lá fora, ele não tem poder de escolha, porque ele está escravizado no pecado. O pecado diz, adultere, ele adultera. O pecado diz, roube, ele rouba. O pecado diz, se drogue, fume, se prostitua, se entregue à bebida, à sexualidade, ele faz tudo isso. Agora a igreja, ela tem o poder de dizer não para todas essas coisas. Então o único que tem liberdade nesta terra, de verdade, é a igreja. Por isso que a Bíblia vai dizer que Cristo nos libertou. Vamos lá para o tópico 2. Vai dizer assim, uma vida cristocêntrica neste mundo. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores. Quero chamar a atenção aqui para essa vida cristocêntrica. Cristocêntrica, o termo já diz tudo, né? Cristo e cêntrico, ou seja, Cristo no centro. Isso faz oposição a uma vida egocêntrica, ou seja, o ego, o eu no centro, que é o que a gente vê nos dias de hoje. Quando a gente vê o ego no centro, a gente vê principalmente através do hedonismo, que é a busca desenfreada pelo prazer, a busca do prazer a qualquer preço. E nisso nós vamos ver a sexualidade, a gente vai ver a busca pela fama, a busca pelo dinheiro e vai por aí afora. Ele se faz presente também através do materialismo. Busca pelos bens materiais, podemos dizer também a ostentação, vontade de ter o que as outras pessoas têm. É só a gente ver isso no tanto que as pessoas se endividam para andarem bem vestidas, para andarem com carro zero, mesmo quando não tem condição de pagar. Mas aqui nós estamos falando de uma vida cristocêntrica, porque agora que a igreja recebeu todos esses benefícios, que a igreja recebeu todas essas bênçãos, a vida da igreja, ela tem Cristo como centro. Vamos aqui, prosseguindo aqui. Subtópico 1, tópico 2, subtópico 1 vai nos dizer assim, a revelação do mistério.
A frase descobrindo o mistério da sua vontade sinaliza a revelação da verdade que estava oculto aos santos de Deus. Em tudo que nós vamos analisar aqui, temos que sempre levar em conta o tema da epístola. E o tema da epístola é a igreja, o corpo de Cristo. E o versículo central dessa epístola é versos 22 e 23. Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Então perceba o seguinte, ele vai dizer aqui a frase descobrindo o mistério da sua vontade sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores. Por isso Marcos 16,15, que vai dizer, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Por que o texto fala pregar a criatura e não a filhos? Porque é exatamente isso, nós vamos pregar a criatura para que essa criatura aceite Jesus como Salvador e aí se torne filho. Ele coloca aqui ainda a plenitude dos tempos. Vai falar sobre a dispensação da plenitude dos tempos. Dispensação dá a ideia de governo, dá a ideia de mordomia, né? Quando ele se refere à dispensação da plenitude dos tempos, plenitude do tempo é tempo que Deus estabeleceu. Vamos ler Gálatas 4:4, que a gente consegue entender isso aqui. Diz assim, ó, vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. O que seria a plenitude dos tempos aqui? Plenitude dos tempos. Primeiro, a cultura grega estava em alta, a filosofia grega. Era um momento fácil para difundir o pensamento, porque as pessoas gostavam de ouvir sobre filosofia, gostavam de ouvir sobre o pensamento. O Império Romano estava em alta e tinha não só feito muitas estradas, muitos calçamentos para se chegar a todos os lugares do Império, eles tinham pacificado as estradas, controlando os salteadores, tinham pacificado os mares e era muito comum se falar sobre a Pax Romana, a paz romana, porque os piratas tinham sido banidos dos mares, o Império Romano tinha pacificado tudo. Então essa era a plenitude dos tempos. A religião judaica, ela era já conhecida por todos os lados e Jesus veio na religião judaica. Então isso era a plenitude dos tempos, era o momento exato, o momento pré-determinado por Deus. Então essa plenitude dos tempos que nós estamos falando aqui, que nós estamos tratando na carta de Efésios, vai dizer aqui no verso 10, de fazer convergir em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. O que significa isso? Que existe um momento, um tempo determinado, onde todas as coisas vão convergir em Cristo. Hoje nós já experimentamos isso, porque nós somos igreja, mas vai chegar um momento em que todas as coisas vão convergir para Cristo. Um momento no qual a teologia chama de estado eterno. Mas vamos adiante. A ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Essa declaração não tem... Podemos pular isso aqui. A dispensação ou administração desse plano será na plenitude dos tempos. E ele diz aqui o seguinte, aqui a palavra grega para tempos não é cronos. Cronos dá a ideia de cronologia. E cronologia fala de eventos sucessivos, uma coisa atrás da outra. E o comentarista aqui nos afirma que a ideia não é cronos, o termo usado não é cronos para esse tempo, mas sim kairos, o tempo de Deus, onde tudo é um eterno presente. Subtópico 3 vai dizer assim, louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes, judeus e gentios. Vamos ler o versículo 12 e 13. E ele afirma aqui, Paulo muda do pronome nós para o pronome vós.
Versos 12 e 13 vai dizer assim: a fim de sermos para louvor da sua glória, nós. Paulo se refere a nós. Quem são esses nós? A descendência de Paulo, são os judeus. Os que primeiros esperamos em Cristo. E é também nele que vós estáis. Vós quem? A igreja de Éfeso, que era constituída basicamente por gentios, pessoas que não eram judias. Então, essas bênçãos são destinadas à igreja. Nós não vamos adentrar sobre predestinação e nem eleição agora, porque é a lição que vem, mas a igreja, ela foi destinada, ela foi predestinada e ela foi eleita para todas essas bênçãos. Prosseguindo aqui no subtópico 3, ele vai dizer assim: ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro, senão louvar e glorificar a Deus. Versos 12 e 14 nos dizem assim: a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiros esperamos em Cristo. Então, essas bênçãos que Deus prometeu para a igreja é para o louvor da sua glória. O verso 14 diz assim, parte do 13, tendo nele crido, fosse selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, em louvor da sua glória. Então, o propósito é a glória de Deus, é a glória do Senhor Jesus. Todas as bênçãos que a igreja recebe têm como propósito o louvor de Deus. Então, meu querido, não deixe de louvar a Deus pelas bênçãos que você recebe. As bênçãos que nós temos aqui e as bênçãos que nós teremos lá. As bênçãos daqui, eleição, predestinação, o selo com o Espírito Santo, a proteção, a remissão no sangue do Cordeiro, o nome escrito no livro da vida. Jamais cesse de dar graças a Deus pelas muitas bênçãos que você, como igreja, tem recebido do Senhor Jesus. Prosseguindo aqui, tópico 3, o Espírito Santo, penhor da nossa herança. O primeiro subtópico vai dizer sobre o selo do Espírito Santo. Perceba que esse selo não é batismo com o Espírito Santo. O selo é um símbolo de propriedade. Na época antiga, as pessoas, quando iam fazer adquirir os seus bens, adquirir os seus animais, eles escolhiam os seus animais antes de comprar, selava aqueles animais com o selo da pessoa, com o símbolo da pessoa, e depois ele mandava alguém para buscar, porque eles já estavam com o símbolo da pessoa, significava que eles já eram propriedade da pessoa. Essa que é a ideia aqui, tá? Não é batismo com o Espírito Santo. Ele vai dizer aqui, o evangelho da salvação e que por meio da fé se rende a Cristo, ou melhor, aquele que ouve a palavra de Deus, o evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. O que é isso? No momento em que a pessoa aceita Jesus como Salvador, ele recebe o selo. A partir de agora, ele é propriedade de Deus. Vamos prosseguindo aqui. O texto vai dizer assim, o penhor da nossa herança. O termo grego, arrabon, pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia ou ainda primeira parcela. É o mesmo sentido que nós temos hoje. De repente a pessoa faz um empréstimo muito grande no banco e ele deixa o penhor. O que é o penhor? Você já deve ter ouvido falar que alguém deixou alguma coisa penhorada no banco. Às vezes a pessoa tem uma joia e de repente deixa essa joia penhorada no banco, que é uma garantia de que ele vai pagar a dívida. A mesma coisa relacionada ao Espírito Santo. Deus nos deu o penhor do Espírito, ou seja, o Espírito é a garantia de que nós vamos receber todas essas bênçãos que foi relatada nos versículos anteriores. Prosseguindo aqui, ele diz assim, Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Vamos ver dois textos. Segundo a Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 22, nos diz assim. Vamos ler a partir do 21. Aquele, porém, que nos ungiu e confirma convosco em Cristo é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nosso coração. Perceba o seguinte,
Aqui o texto ele modifica um pouco. Lá fala que deu o Espírito Santo como penhor, mas aqui diz que deu o penhor do Espírito em nosso coração. Ou seja, nós sentimos essa garantia, nós temos essa certeza. O texto lá não esclarece isso, mas aqui fica muito claro que essa garantia nós sentimos, nós temos a certeza de que as bênçãos que Deus prometeu, nós vamos receber, porque nós já recebemos parte dela nessa vida. Prosseguindo aqui, ele vai dizer assim: tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Vamos para a conclusão. Nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado, ou seja, depois que o arrebatamento da igreja acontecer, depois que o milênio acontecer, na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará executado e todas as coisas estarão convergindo em Cristo. Meu querido, eu espero você no nosso próximo vídeo, quando estaremos falando de eleição e predestinação. Se você gostou desse vídeo, deixe aquele like para ajudar o canal, comente, compartilhe e seja um inscrito no canal. Deus abençoe a sua vida e eu te espero.